Bom dia. Este é o primeiro vídeo do nosso seminário, o primeiro vídeo pré-gravado. Eu vou estar enviando para vocês, uma vez por semana, um vídeo gravado com uma parte do conteúdo do nosso seminário. E então são 4 coisas que vocês têm que prestar atenção durante o seminário. Uma são os vídeos que vão estar sendo enviados semanalmente. Outras são os encontros síncronos, né, que a gente vai ter no Teams. A terceira coisa são as leituras que vão estar disponíveis na página da disciplina. E a quarta é a própria página da disciplina, onde eu vou postar quaisquer avisos ou, enfim, outros materiais lá, materiais complementares. Então vamos lá, esse é um vídeo assim de apresentação do curso, né, em que eu falo dos objetivos gerais da nossa disciplina, desse seminário. O ponto de partida do seminário é o livro clássico do William James, As Variedades da Experiência Religiosa. Esse é um livro que foi publicado, foram conferências que ele deu na Escócia, foram publicadas em 1901, 1902. E esse livro foi marcante assim, para esses estudos, porque até então a discussão em filosofia sobre religião estava centrada em questões mais abstratas e conceituais ou na discussão teológica, né? Então, o que é Deus, se Deus existe, quais são as propriedades de Deus, atributos de Deus. E esse livro aqui tem como característica, ele disse, não vou investigar isso, eu vou investigar quais são as experiências que as pessoas têm, aquilo que elas chamam de divino, né? E tem algumas religiões, inclusive, que nem falam em Deus, não falam em Deus no sentido pessoal, como nas tradições teístas, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, mas ainda assim são consideradas religiões. Então vamos ver o que é que as pessoas, como são as experiências que as pessoas têm disso, né? E a tese que William James sustentou nesse livro foi que a religiosidade ou as experiências que as pessoas têm com o que elas consideram divino constitui um aspecto central da natureza humana, quer dizer, todo mundo tem isso em algum grau. E, além disso, ele diz assim, essa é a parte mais significativa, mais importante da vida das pessoas, né? Então, a religiosidade, segundo William James, é uma característica, assim, talvez a característica mais importante psicologicamente da vida que a gente leva, né? E, em segundo lugar, o James sustentou que o fundamento das religiões são as experiências religiosas, e não as razões, ou as teorias, ou as teologias. Então, toda aquela discussão filosófica que a gente encontra na tradição, né, com as provas da existência de Deus, ou com argumentos a favor ou contra, os atributos de Deus, da providência, enfim, tudo aquilo, James diz, é secundário, na verdade, porque, num certo sentido, é secundário, claro, porque o que leva, não, porque não haveria religiões, não haveria nenhuma religião, não há religiosidade, o James diz, sem experiências religiosas. Primeiro as pessoas têm experiências religiosas e é da reflexão sobre essas experiências religiosas que surgem as teorias religiosas, as teologias, as instituições religiosas, as tradições religiosas e as filosofias da religião. Então, o ponto de partida tanto da religiosidade individual quanto das tradições religiosas são experiências religiosas que uma pessoa, um grupo de pessoas tem. Então, as experiências religiosas é que fornecem, digamos assim, o fundamento, segundo James, da religião e da religiosidade, das instituições religiosas e das tradições religiosas. Pode haver, pode haver pessoas que... Há, de fato, pessoas que têm experiências religiosas, mas que não se filiam a nenhuma tradição religiosa, né? Elas não se consideram católicas, nem protestantes, nem espíritas, nem budistas, nem hinduístas, mas elas têm experiências religiosas. Mas o contrário não é verdadeiro. Não há nenhuma religião que esteja baseada apenas numa filosofia, ou numa teoria, ou numa teologia, ou numa instituição. Todas
as tradições religiosas, todas as instituições têm como ponto de partida essas algumas experiências que foram tidas no passado por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, então às vezes, o James, digamos assim, deslocou, né, o eixo da discussão, uma parte da discussão, pelo menos, para as experiências religiosas e ele trata disso desde uma perspectiva assim psicológica, né? E bom, isso que o James diz a respeito da religião depois, hoje, agora 120 anos depois, é meio que se tornou meio que senso comum, assim, né? Dado que nós sabemos com a evolução da psicologia, o James escreveu esse livro numa época em que não havia ainda bem constituída uma disciplina chamada psicologia, né? Inclusive o James foi um dos responsáveis pela criação dessa disciplina. O primeiro manual de psicologia foi escrito pelo William James, chama Os Princípios de Psicologia. Então nós temos agora, nesses últimos 120 anos, a gente tem todo assim, o desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria e mais recentemente das ciências cognitivas. E que, de certa maneira, confirmaram, né, isso que o James diz. Quer dizer, a razão pela qual as pessoas aderem a uma crença e modificam seus comportamentos, em geral, se deve às experiências que elas têm e não às razões abstratas, né? Em geral, as razões abstratas podem produzir modificações no comportamento, podem produzir ajustes no comportamento, mas elas só conseguem fazer isso se elas são acompanhadas também de algum tipo de experiência. Razões frias, digamos assim, elas desacompanhadas de sentimentos e emoções, desacompanhadas de qualquer tipo de experiência mais concreta, corporal, sentida, elas não têm um poder mobilizador muito alto. Bom, então vamos ver o que dizem, né? Que dizem os psicólogos e os psiquiatras sobre isso. Então, o nosso ponto de partida será esse livro, nós vamos ler algumas partes desse livro, e depois nós vamos ver o que foi feito em filosofia, psicologia, psiquiatria, também filosofia da biologia, mais recentemente a respeito desse assunto, porque nós temos, então, o James traçou aqui nesse livro um mapa inicial das variedades, tipos de experiências que há, não há só um tipo de experiência religiosa, né? É um fenômeno complexo, há vários tipos. Ele esboçou uma catalogação inicial, mas psicólogos e psiquiatras e antropólogos também que escreveram nos últimos, depois do James, introduziram novos tipos, né? Descreveram novos tipos de experiências religiosas. Então nós vamos ver o que a gente pode saber hoje sobre as experiências religiosas, que tipos de experiências religiosas há, que tipos qual é a variedade conhecida hoje, né, das experiências religiosas. O James usou a palavra experiências religiosas, eu estou usando a palavra espiritual, porque na literatura recente, eu acho que isso é uma espécie assim de senso comum hoje, a gente tende a reservar a palavra religião para as instituições religiosas, as tradições religiosas já constituídas, e nas últimas décadas se passou a usar a palavra espiritual, espiritualidade, para designar um tipo de fenômeno psicológico que não necessariamente está ligado às tradições religiosas e às teologias. Então, eu estou falando de experiências espirituais. Tá? O James não faz essa distinção entre as experiências religiosas, mas eu acho que não haverá muita confusão aqui com relação a isso. Então, houve um desenvolvimento da literatura em psicologia e psiquiatria nos últimos 120 anos, sobre as variedades de experiências religiosas. Então, nós vamos dar uma olhada sobre isso. Houve também um desenvolvimento bastante grande na literatura psiquiátrica e médica sobre a diferenciação entre as experiências religiosas ou espirituais e as experiências de dissociação patológica, né? Psicoses, alucinações, coisas desse tipo. E na época do James não havia muita clareza sobre qual era a diferença, né? O próprio James diz isso no capítulo 1 do livro. Mas hoje os psicólogos e psiquiatras têm critérios já bastante bem assentados, consagrados, para discriminar esses dois tipos de fenômenos. Os fenômenos são observacionalmente diferentes, tá? E então nós vamos dar uma olhada nessa literatura também.
Vamos ver também a literatura sobre a evolução das capacidades espirituais humanas, né? A gente tem hoje uma literatura em biologia e filosofia da biologia sobre a evolução das capacidades mentais, cognitivas e morais humanas, e pelo menos a gente tem hipóteses razoáveis, né, sobre o desenvolvimento das capacidades mentais humanas, mas nós não temos ainda nenhuma hipótese, conjunto de hipóteses assim empiricamente plausíveis sobre o porquê que a gente desenvolveu capacidades espirituais. E, né, boa parte dos biólogos ou filósofos da biologia tende a ver isso como uma espécie de subproduto, né? A gente tem o desenvolvimento de capacidades mentais e morais, cognitivas e morais, e um subproduto disso foi o desenvolvimento das religiões. Mas isso é controvertido e contradiz, assim, a importância, né, que o James dá às religiões. E então, vamos ver o que existe, o que há publicado sobre isso, o que a gente pode concluir, né, a partir do que se sabe em biologia e filosofia da biologia. E em terceiro lugar, nós vamos investigar o que a gente pode concluir desses fenômenos, né? Dado que se sabe sobre as experiências religiosas, elas são reais, que significa, que elas significam, né? O que a gente pode concluir delas? Então, que conclusões filosóficas nós podemos extrair do conhecimento desses fenômenos? Não tem uma diferença grande, que tem um outro livro que é importante, que marcou muito também a discussão em filosofia da religião, que é na verdade, um ensaio do Bertrand Russell, publicado, se eu não me engano, em 1927, em que ele explica por que ele não é cristão. Por que eu não sou cristão? Por que eu sou ateu, agnóstico? Não, o Russell argumenta. E então eu só queria chamar a atenção para o seguinte agora. Depois vamos ver um pouco mais em detalhes os argumentos do Russell. O Russell julgou que se sentiu, né, compelido a escrever um livro explicando por que ele não era religioso, em particular porque ele não era cristão. E então isso era natural. Eu acho que houve uma mudança muito grande no ambiente cultural, sobretudo nos ambientes acadêmicos, do início do século XX para agora, para o período em que nós estamos agora, início do século XXI. E a diferença principal é que no período em que o Russell escreveu esses textos, a cultura acadêmica ainda era uma cultura predominantemente assim, religiosa, quer dizer, o número de pessoas, ou pelo menos assim a cultura institucional, né, era uma cultura predominantemente religiosa. E nas últimas décadas houve uma virada disso. Hoje em dia, a maior parte dos acadêmicos não são religiosos e quando são religiosos, eles são muito reservados, né, com relação à sua religiosidade. Então, o ambiente acadêmico é predominantemente ateu ou agnóstico. E então, hoje em dia, acontece o contrário. Então, pessoas que são religiosas que se veem compelidas ou instigadas a justificarem a sua religiosidade, ao contrário de Russell, né? O Russell, que era ateu, se viu compelido a justificar o seu ateísmo, o seu agnosticismo. E hoje em dia é o contrário. Hoje em dia são os religiosos que precisam se justificar no ambiente acadêmico. Aqui tem uma pesquisa que foi feita entre professores de filosofia de universidades de língua inglesa. Essa pesquisa foi feita pelo David Bourget e David Chalmers e foi publicada em 2009 na revista. Foi feita em 2009, publicada em 2014 na revista Philosophical Studies. É uma pesquisa sobre em que os filósofos acreditam. Então, a maior parte das perguntas aqui são perguntas sobre posições assim, filosóficas, né? Mas uma das perguntas foi sobre a crença em Deus. E o resultado foi o seguinte: entre os professores de filosofia
departamentos de filosofia de universidades de países de língua inglesa inclinam-se ou aceitam o ateísmo, 72,8%, aceitam ou inclinam-se ao teísmo, 16,4%, e outras respostas, 12%. Então, a grande maioria dos professores de departamentos, professores de filosofia, de universitários desses departamentos de países de língua inglesa são ateus. E eu acho que o mesmo fenômeno se repete em países como o Brasil, né? Embora a gente não tenha assim, pesquisas sobre isso, eu acho que do ponto de vista intelectual não há muita diferença. Do ponto de vista religioso, sobretudo, não há muita diferença entre os ambientes acadêmicos latino-americanos, por exemplo, aqui no Brasil, e os americanos ou europeus. Isso contrasta muito com a situação que a gente encontra na população em geral. Tem uma diferença muito grande nesse sentido entre aquilo em que acreditam os acadêmicos, sobretudo os professores de filosofia aqui, mas isso pode se estender para outras áreas do conhecimento, e aquilo em que acredita o povo, a população em geral. Né? Então aqui tem uma pesquisa do Datafolha, feita em 2007, publicada em 2007, em que, com o Brasil, aqui no Brasil, né? E ela indicou que 97% dos brasileiros acreditam firmemente, totalmente em Deus. E apenas 1% não acredita, 2% tem dúvida. Então é uma situação muito diferente, gritantemente, né? Contrastante com a situação que a gente encontra com o ambiente acadêmico. Então, existe uma diferença grande entre a elite intelectual, as elites intelectuais, tanto do Brasil quanto da Europa, dos Estados Unidos, mas isso hoje em dia eu acho que se dá para se generalizar mundo afora, uma parte do mundo, pelo menos, e no que diz respeito às crenças religiosas. E isso não era verdade no início do século passado, quando o James escreveu o livro dele, ou o Bertrand Russell escreveu o livro dele. Bom, então, então vamos ver, né? Vamos ver o que aconteceu aí nesse meio tempo. Então esse é um assunto sobre o qual nós voltaremos mais adiante. Uma observação a respeito da palavra experiência. A palavra experiência é uma palavra super vaga, ela não é uma palavra técnica, ela é difícil de usar em contextos técnicos. Né? Então, nós vamos ter que, mais adiante, voltar a esse assunto também. Por experiências podem querer dizer uma variedade de fenômenos psicológicos. Né? Podem ser sensações, podem ser sentimentos, pensamentos, intuições, impressões, mesmo impressões difusas, percepções, memórias, tudo isso pode ser experiência. Então, nós vamos ter que depois discriminar tipos de experiências quando a gente está falando de experiências religiosas. O James fala e define, né, caracteriza experiências religiosas no livro dele da seguinte maneira. Bom, primeiro ele faz uma distinção entre a religião no sentido institucional e a religião no sentido pessoal. O James diz que tem a religiosidade no sentido institucional, então a religiosidade no sentido institucional compreende as teorias religiosas, né, a teologia, compreende também a parte social, né, a vida comunitária das religiões, os códigos morais, e tem a parte pessoal, subjetiva das religiões. E ele disse, no meu livro eu vou me concentrar apenas nessa parte pessoal, subjetiva, na religião no sentido pessoal. Então ele definiu para os propósitos do livro dele a experiência religiosa da seguinte maneira. Tá? Isso não pretende ser uma definição geral, uma caracterização geral, é uma caracterização para os propósitos do estudo das experiências religiosas. Ele diz, experiências religiosas são sentimentos, ações, experiências de um indivíduo em sua solidão, na medida em que se apreendem como estando em relação com o que quer que possam considerar divino. Então são experiências individuais, solitárias, não são, aqui ele não está falando de experiências assim de vida comunitária, né?
Ele não está falando de pensamentos, teologia, de teorias religiosas. E ele também não define o que é divino, ou o que é, né? Não é necessário que uma pessoa tenha experiências, uma pessoa pode ter experiências religiosas nesse sentido sem que Deus esteja envolvido. Enfim, ele deixa aberto aqui o que é esse divino, né? Pessoas diferentes podem ter concepções diferentes daquilo que consideram divino ou sagrado. Então, e aí ele apresenta casos, né? Apresenta uma variedade de casos e disso depois no final ele extrai uma caracterização mais geral. Nós vamos dar uma olhada nisso daí. Então, o que seria um exemplo de uma experiência religiosa? Eu vou apresentar aqui dois exemplos assim que são super bem conhecidos, são clássicos, né? São talvez exemplos assim, talvez os mais importantes aí que a gente tem na literatura, porque eles são assim exemplares, ou paradigmáticos, né? Então tem um texto muito antigo que é o texto Bhagavad Gita, que é um dos textos assim fundantes do hinduísmo. E que é talvez a religião, assim, das grandes religiões, talvez seja a mais antiga de todas. E uma passagem, então, no Bhagavad Gita, o príncipe Arjuna se envolve numa guerra, e nessa guerra ele tem que enfrentar os seus adversários são pessoas que são parentes dele, né, primos, tios. E ele, na véspera dessa grande batalha, ele se vê em dúvida. E Krishna, que é uma encarnação, um avatar, uma encarnação do deus Vishnu, na tradição hindu, Krishna está servindo a Arjuna na condição de, é, enfim, de auxiliar ali na guerra. Ele quem guia a carruagem do Arjuna, dá conselhos a ele. Enfim, ele se apresenta, Krishna se apresenta, é um deus, ou um aspecto da divindade, que se apresenta na forma humana para Arjuna. E Arjuna, na véspera da batalha, se vê assim, tomado de dúvidas. Por que eu vou matar essas pessoas? Por que eu vou, né? Como é que eu posso entrar em guerra com pessoas assim que são minhas amigas, que são meus parentes, né? Por que eu vou matar eles? Então tem um grande discurso ali de Krishna a respeito do sentido daquilo que está acontecendo. Depois isso tem uma discussão interessante só sobre isso, né? Sobre a qual a gente pode falar na nossa discussão na terça-feira. Mas eu queria chamar a atenção agora aqui para uma parte desse discurso, de uma parte do livro, em que Arjuna pede a Krishna que se apresente a ele como ele realmente é, que se apresente não na forma humana, mas na forma divina, quer dizer. E aí o Krishna diz a ele que o Arjuna não ia gostar muito disso, porque essa forma ia ser insuportável para ele, né? E tem um vai e vem na discussão. Mas o Arjuna insiste muito, então o Krishna está tudo bem, eu vou me mostrar. Eu vou me mostrar para ti como eu realmente sou. E aí então tem essa seguinte passagem que é muito impressionante do livro, né? O Krishna diz a Arjuna: mas não és capaz, tu, Arjuna, não és capaz de me ver com os teus próprios olhos. Eu te dou um olho divino. Veja o meu poder majestoso. Então o Krishna concede a Arjuna o poder da visão espiritual. E vamos ver o que acontece. Tendo assim falado, o grande senhor do yoga, Hari Krishna, revelou a Arjuna sua forma majestosa suprema. De muitas bocas e olhos, de muitos aspectos maravilhosos, de muitos ornamentos divinos, de muitas armas divinas empunhadas, vestindo roupas e acessórios divinos, com perfumes e óleos divinos, feito de todas as maravilhas, o Senhor resplandecente e infinito, olhando em todas as direções. Se 1000 sóis surgissem de uma vez no céu, tal esplendor pareceria com o esplendor daquele grande ser. Então,
o Arjuna tem então essa visão do Krishna, como ele realmente é. E fica assim apavorado. E ele não aguenta ver aquilo. Ele se prostra de joelhos e implora para que Krishna volte à sua forma humana normal. Então, eu não sei se vocês conhecem, tem um conto do Jorge Luiz Borges que se chama O Aleph, em que um sujeito olha para um ponto no porão de uma casa e ele enxerga todas as coisas sob todos os pontos de vista simultaneamente. Então aqui a gente tem algo parecido, né? Então há muitos assim relatos na literatura sobre experiências desse tipo. Não são todas iguais, não são todas idênticas, né? Nem todas acontecem assim com a mesma intensidade com que elas estão narradas aqui no Bhagavad Gita, mas são semelhantes, tá? E então isso é uma experiência espiritual, certo? Uma experiência desse tipo. Claro, aqui a gente tem uma experiência num grau assim máximo, mas é um exemplo típico, né, de uma experiência espiritual. Um outro exemplo que também é muito importante na nossa tradição é o exemplo de Paulo de Tarso. Está relatado nos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, na Bíblia. E então a gente tem um sujeito que é Saulo de Tarso, que era um rabino judeu e que estava na sua juventude, passou a sua juventude perseguindo os cristãos, certo? Ele condenou diversos cristãos ao apedrejamento. Então tem relatos disso lá nos Atos dos Apóstolos. E numa ocasião ele estava viajando à cidade de Damasco em busca de cristãos que estariam atuando lá. E no meio do caminho é quando ele tem uma experiência religiosa que leva à sua conversão ao cristianismo. Então, isso está relatado da seguinte maneira nos Atos dos Apóstolos. Estando ele, Saulo, em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve três dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Essa é a experiência que levou à conversão, né? E Saulo, depois disso, deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo de Tarso. E então, de novo, a gente tem o Saulo, o Paulo, tem uma visão, a visão de Jesus. Ele escuta Jesus, ele vê, e isso tem um impacto assim profundo. Ele passa um bom tempo se recuperando, né? Porque fica 3 dias cego, mas depois disso ele passa um bom tempo, né? Se processando emocionalmente, sentimentalmente o que aconteceu com ele. E depois, quando ele reaparece em público como um cristão convertido. E se torna depois um grande apóstolo, né? um grande apóstolo do cristianismo. Um outro exemplo também bem conhecido são as experiências de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. E ela escreveu um livro relatando em detalhes as inúmeras experiências que ela teve. O livro é uma espécie de um relato autobiográfico. O livro foi publicado com o título O Livro da Vida. E ele tem relatos assim de muitas experiências religiosas. E ela discrimina o que ela chama de 4 graus da oração. Então, graus de intensidade, são experiências de graus diferentes, né? E
Essa, essa que eu selecionei aqui pertence ao um dos capítulos em que ela descreve o terceiro grau da oração. Ela diz o seguinte: o gosto, gosto, suavidade e deleite nessa oração são sem comparação maiores que o passado, de que o passado. É a água da graça que chega à garganta desta alma, de modo que já não pode ir para adiante, nem sabe como, nem como que está, nem como tornar atrás. Queria gozar de grandíssima glória. É como alguém que está com a vela na mão, por lhe faltar pouco para morrer da morte que deseja. Está gozando naquela agonia com o maior deleite que se pode dizer. Não me parece outra coisa senão um morrer quase de todo a todas as coisas do mundo e estar gozando de Deus. Então ela fala assim de um progressivo anulamento, né, das sensações, da percepção e de um integrar-se progressivo com Deus. E então ela, enfim, são descrições assim bastante detalhadas, né? E interessantes assim para a gente estudar do ponto de vista psicológico. E por fim a gente tem, eu queria mencionar que eu tenho muitos outros exemplos disso, né? Mas eu queria mencionar aqui dois exemplos mais próximos a nós, a nossa realidade brasileira. A gente tem inúmeros relatos de experiências religiosas nos textos, nos livros, nas entrevistas de Chico Xavier. Aqui tem uma entrevista, essa foto aqui foi tirada numa entrevista que ele concedeu à TV Tupi em 1970, num chamado programa Pinga Fogo. Ficou muito famosa essas entrevistas. E ali tem muitos relatos, né? A gente encontra muitos relatos de experiências espirituais ou religiosas. E esse sujeito aqui na foto à direita se chama Pedro Siqueira. Ele é um procurador carioca e católico, e ele é um sujeito que tem regularmente, diariamente, experiências espirituais. Ele relata isso em entrevistas, durante as missas ou terços que ele conduz publicamente. Então, são casos assim bastante próximos de nós e que a gente pode investigar sem essas barreiras históricas e culturais, né? Eles são mais acessíveis à nossa investigação contemporânea. Então, eu queria só com isso mostrar que esses fenômenos existem em todas as tradições religiosas e em todas as épocas. Então, são fenômenos universais ou quase universais. É claro que eles não acontecem com esse grau de intensidade que a gente encontra ali no Bhagavad Gita, nos Atos dos Apóstolos ou no livro de Santa Teresa, ou mesmo aqui nos casos de Chico Xavier e Pedro Siqueira. Esses são casos assim muito intensos e muito são incomuns assim a gente encontrar experiências espirituais com esse grau de intensidade. Mas depois nós vamos ver, lendo o livro de William James, eles acontecem em graus menores, mais baixos, mais corriqueiramente, tá? E são, enfim, são raras as pessoas que dizem nunca ter tido algum tipo de experiência desse tipo. Tá? Então, depois nós vamos ver alguns casos assim desse tipo mais corriqueiro. Então, nosso objetivo nesse seminário, nossos objetivos são os objetivos consistem em investigar que são experiências espirituais, né? Que tipos de experiências espirituais há, como elas evoluíram e o que elas significam ou implicam filosoficamente. E eu gostaria de defender, ou pelo menos assim, eu espero poder fazer isso, pelo menos eu gostaria, pelo menos assim, a minha hipótese inicial aqui para esse seminário é de que há, ao menos assim, cinco teses ou cinco afirmações que eu acho que a gente pode sustentar a partir do que a gente sabe, o que se pode saber hoje sobre experiências desse tipo. Em primeiro lugar, psicologicamente, o que leva as pessoas à espiritualidade e à religião são as experiências e não as razões. Eu acho que a gente pode afirmar isso. Em segundo lugar,
as experiências espirituais têm características distintas de experiências alucinatórias ou de dissociação patológica. Então, não é o caso, a gente não pode simplesmente dizer, isso que o Saulo de Tarso relata, o relato que a gente tem da experiência de Saulo de Tarso, lá, por exemplo, é um relato de psicose, né? Como eu já vi, por exemplo, um médico uma vez afirmando. Eu acho é falso isso. Eu acho que há características observáveis e mesmo clínicas que são distintivas, que permitem que a gente distinga as experiências espirituais das experiências patológicas. Há pessoas que têm patologias, né, esquizofrenias, e que têm também experiências espirituais, que as duas coisas podem acontecer concomitantemente. Mas o fenômeno, a tipologia é distinta, né? Embora elas possam ocorrer simultaneamente numa mesma pessoa. Em terceiro lugar, as experiências espirituais, embora variadas, têm características típicas que se repetem em contextos culturais distintos. Então, são fenômenos assim psicológicos universais ou quase universais que se manifestam de maneiras diferentes em culturas diferentes, que são descritos de maneiras diferentes em culturas diferentes, mas que têm características típicas que se repetem, estruturas parecidas. Em quarto lugar, eu acho que a gente pode sustentar que a evolução das capacidades mentais humanas tornou possível a evolução. Então, se a gente compara assim, nossos antepassados biológicos há 7 milhões de anos, eles não tinham as capacidades mentais que nós temos, nem as capacidades morais que nós temos. Houve uma evolução que resultou, que teve como produto isso que nós somos hoje, né? Seres humanos com capacidades assim linguísticas, cognitivas, morais, comportamentais, que são bem diferentes dos nossos antepassados. Mas a evolução das capacidades mentais humanas tornou possível tanto a evolução da imaginação, do raciocínio, da moralidade, quanto das chamadas experiências de transcendência, né? Experiências em que a gente se coloca de uma perspectiva que não é a do ego, não é do eu, e que são típicas das experiências espirituais. Então, as duas coisas evoluíram como concomitantemente. Não tem difícil, eu acho, imaginar que um pudesse ter acontecido sem o outro. Então, vamos ver um pouco em detalhes isso mais adiante. Em quinto lugar, as perspectivas espirituais às vezes são incompatíveis às perspectivas conscientes comuns, né? Então há às vezes conflitos entre aquilo que se apresenta à nossa mente espiritualmente, religiosamente, e aquilo que se apresenta cotidianamente. Então às vezes esse conflito ou essa incompatibilidade é retratada em termos assim de um conflito entre ciência e religião, né? Mas eu acho que isso é raro. Eu acho que a gente pode sustentar que isso é raro, que, em geral, as experiências espirituais e as experiências conscientes comuns são complementares. Existem algumas circunstâncias em que elas podem ser incompatíveis, mas nós vamos ver quais são essas circunstâncias, né? Então, essas 5 afirmações ou tese, eu acho que é a minha, digamos assim, hipótese inicial aqui para essa investigação, tá? Então, nós vamos ver se elas se sustentam até o final do semestre, depois das leituras aí que a gente vai fazer. Falei com relação à bibliografia agora, né? Está na página da disciplina já, uma lista bibliográfica. Nós vamos ler uma parte daqueles textos que estão indicados lá. Vocês têm de se sentir à vontade para indicar outros que possam ser do interesse de vocês também. Eu gostaria só de destacar agora 4. Um é o próprio livro do William James. O segundo é um texto de um filósofo que é uma referência para o estudo das experiências religiosas, que é o livro do William Alston, Percebendo Deus. Aí ele está entrando na questão sobre se nós podemos justificar a crença em Deus a partir de um tipo particular de experiência religiosa, que é a experiência de percepção de Deus. Então ele caracteriza ali o que ele quer dizer com experiência de percepção de Deus, e aí ele sustenta que nós podemos justificar racionalmente a crença em Deus a partir de um tipo particular de experiência religiosa. Tá? Então vamos ver mais adiante o que ele quer dizer com isso.
e qual é o argumento dele. Um, em terceiro lugar, eu queria destacar esse artigo aqui de Keltner e Haidt, Approaching, se aproximando do maravilhamento, né, da experiência de maravilhamento. Eles consideram uma experiência de tipo uma emoção moral, espiritual e estética. Então aqui eles apresentam uma tipologia diferente daquela que o William James, que não um pouco diferente daquelas introduzidas pelo William James. Então eles estão falando aqui de uma emoção que pode ser também espiritual e que é uma variedade de experiência religiosa ou espiritual. Então esse é um exemplo de um artigo recente que introduz uma caracterização, uma descrição de um tipo de experiência religiosa adicional àquelas que o William James havia descreveu. E por fim, eu queria destacar um artigo de Menezes e Moreira Almeida, que faz uma distinção, que apresenta um critério de discriminação entre experiências espirituais e transtornos mentais de conteúdo religioso. Então, um exemplo também de uma literatura recente que discrimina, né, o que há de patológico e do que há de propriamente espiritual nessas experiências religiosas. Elas podem acontecer simultaneamente na mesma pessoa, mas não necessariamente, elas têm características diferentes. E então, vamos ver textos, nós vamos estar olhando para textos desses tipos. Por fim, eu queria mencionar textos das nossas tradições aí, religiosas, espirituais e literárias, que falam de experiências religiosas. E eu gostaria que vocês escolhessem um, não precisa ser. Aqui tem 5, mas pode ser outro, né? Há muitos. Eu gostaria que vocês escolhessem pelo menos um para lerem agora aí durante o semestre, tá? Então, tem o Bhagavad Gita, tem esse outro livro aqui que é muito interessante, chama Relatos de um Peregrino Russo. Tem as confissões, uma confissão do Tolstói, o livro da vida de Santa Teresa e a autobiografia de um yogi do Yogananda. Mas tem muitos outros. Escolha um, porque nós vamos estar falando de experiências, de casos concretos, né, de experiências espirituais ao longo de todo o semestre. Então é importante vocês se familiarizarem com essas experiências. Então tá, por hoje é isso. A gente se encontra para nossa discussão online na terça-feira às 9 horas.